Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação conosco e mais uma vez um convidado especial, aliás, além de convidado, um amigo, já esteve conosco algumas vezes, está novamente hoje, virá com certeza mais vezes, porque se trata de uma pessoa importante no contexto político da nossa cidade, no contexto portuário da nossa cidade, enfim, uma pessoa que tem o que acrescentar ao nosso programa com certeza absoluta. Repito, já veio algumas vezes, volta hoje e voltará mais vezes, se Deus quiser. E temos muitos assuntos com ele hoje. Vamos falar de petróleo e gás, vamos falar de Porto. O Porto é a praia dele. É ou não é? Não. Ou agora a praia é petróleo e gás? Não. José Eduardo Lopes, secretário municipal de Assuntos Portuários. Meus cumprimentos, Márcio, cumprimentos a todos que nos assistem. A praia é um pouco de cada, né, Márcio? Felizmente, Obrigado, temos, né? Petróleo, gás, temos uma atividade que não é só mais porto, também agora petróleo e gás e todas as implicações. Então a gente cuida um pouco de cada coisa, de turismo, de porto, de... Está tudo integrado e interligado, exatamente, né? Exatamente. Tudo compõe a nossa economia e temos que tratar bem, né? Afinal de contas, significa o desenvolvimento da cidade, significa o desenvolvimento da região e temos que ter um cuidado especial com isso. Bom, nós vamos falar de Porto, mas eu quero deixar Porto para o segundo ou para o terceiro bloco, enfim. Nós vamos falar de Porto, que é um assunto diário, está no nosso sangue. Inevitável. Pois é. Mas eu quero falar de uma experiência que nós vivemos em conjunto há cerca de 15 dias, por intermédio da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial, da qual o José Eduardo Lopes é membro permanente e participa de todas as reuniões. A Câmara, de uns tempos para cá, já estava organizando uma viagem a Macaé para nós conhecermos a experiência que envolveu a cidade de Macaé, que também teve todo aquele boom envolvendo o petróleo, o gás. Então nós fomos lá há cerca de 15 dias, uma comitiva aí de 11 pessoas, se não me falha a memória, e eu considerei uma grande experiência. Quero ouvir a opinião do José Eduardo Lopes e principalmente o que você destaca dessa viagem. Olha, Márcio, você tem toda a razão. Foi uma grande viagem, grande aprendizado, uma excelente oportunidade de tomar contato com Macaé. Macaé se autodenomina como a capital do petróleo. E, pelo que nós vimos, é isto mesmo. Era um pequeno núcleo urbano, cidade que vivia de turismo, um balneário. 40 mil pessoas, né? Exatamente. Vivia do turismo, vivia da pesca e que foi escolhido para ser, no início, se não me engano, no início dos anos 70, alguma coisa como 78, acho que, né? Aproximadamente. Enfim. E a partir daí sofreu todo esse boom, né, do desenvolvimento da Bacia de Campos e nós pudemos constatar que a cidade teve um grande desenvolvimento, naturalmente aliado ao grande desenvolvimento, alguns problemas. E foi interessante porque esses anos todos em que Macaé esteve desenvolvendo essas atividades vão servir de balizamento. E, aliás, foi muito... quem nos recebeu, o pessoal da Associação Comercial... Esse é o aspecto que eu quero entrar logo em seguida. Da própria Petrobras, foram extremamente gentis conosco e se colocaram à nossa disposição. Isso vai fazer com que nós aceleremos o nosso aprendizado e até possamos já ter aí o que a gente chama de caminho das pedras, né? Afinal de contas, nitidamente nós percebemos então uma movimentação mais aqui ao sul. Isso abre uma oportunidade para a nossa região e temos que contar com a experiência de quem foi pioneiro, né? Quem tem história para contar. Aliás, essa foi uma grande iniciativa, não só da Associação Comercial, mas também da própria Prefeitura Municipal de Santos, de tentar buscar e adquirir experiência para evitar eventuais problemas e superar eventuais dificuldades. Mas a nossa visita, José Eduardo, basicamente, se dividiu em 2 pontos. A Associação Comercial de Macaé, que foi a primeira referência, o primeiro local, e depois a Petrobras. Me impressionou muito, muito mesmo, mas muito mesmo o depoimento da diretoria e do presidente da Associação de Macaé. Você teve essa mesma impressão? Com certeza, eu acho que foi o ponto alto. Nós começamos já muito bem, nós começamos sendo recepcionados pelo presidente e diretoria da Associação Comercial de Macaé, que não sei se podemos dizer, mas que devemos receber a visita desse pessoal aqui, tendo aí como anfitriã a Associação Comercial de Santos, que presta um grande trabalho através da sua Câmara de Petróleo e Gás.
Eu acho que, de cara, acho que nós saímos bem na visita, na recepção, nos comentários, foram extremamente didáticos, profundos, abrangentes. Sinceros. Com os lados, os pontos positivos, os pontos negativos, né? E comentários precisos, né? Como um comentário que me marcou bastante do presidente da Associação Comercial, dizendo que eles tiveram desenvolvimento, mas tiveram crescimento, mas não tiveram desenvolvimento. Você matou a minha pergunta. A minha pergunta seguinte era essa. Exatamente. Essas frases me chamou a atenção, e com certeza de todo o grupo. Então nós tivemos crescimento, mas não tivemos desenvolvimento. Bastante significativo. Interpreta isso, secretário. Não, olha, eu acho que é muito simples, acho que é profunda, acho que a colocação é profunda. Tiveram crescimento, mas não desenvolvimento. Isso me remete um pouco de tristeza, assim, de talvez não terem aproveitado tão bem quanto poderiam, né, as oportunidades que nesses longos anos tiveram e que ele próprio colocou. Nós vivemos agora, não diria o ocaso, né, da bacia de Campos e aqui o crescimento da bacia de Santos. Ainda durante uns bons anos, a bacia de Campos ainda vai produzir. Mas a gente percebe, até pelas próprias palavras e pelo que nós ouvimos, que deverão experimentar um decréscimo. E é aqui um crescimento aqui da bacia aqui de Santos, né, do chamado pré-sal, né, e com isso nós vamos aí ter que nos preparar para enfrentar esses desafios todos e atender a essa demanda, né? Eu quase dei risada na hora, mas risada porque pelo contraste, não obviamente em função da informação. Quando ele disse, nós estamos terminando o primeiro bloco, quando ele disse num determinado momento, nós éramos uma vila de pescadores, um balneário, aliás, muito bonito. Éramos 40 mil pessoas, hoje estamos com 300, quase 400, e temos 800 carretas cruzando a cidade. Quando ele falou 800 carretas, eu me lembrei quantas nós temos aqui. Para quem tem 15 mil por dia. Para quem tem 15 mil é para dar risada. É verdade. Não, mas para o tamanho, guardadas as devidas proporções. Respeitadas as devidas proporções, e como ele disse, né, que eles são um corredor, quer dizer, então a geografia deles e a situação deles é um grande problema, né? É verdade, mas quando ele falou 800 nós temos 15 mil. Vamos fazer o primeiro intervalo e voltamos para continuar falando um pouco mais de Macaé, também da visita à Petrobras. Depois nós vamos entrar em Porto, vamos explorar um pouco mais, até porque a nossa dragagem, eu sei que a Codesp está se esforçando, mas a dragagem de aprofundamento não sai. Mas se Deus quiser vai sair. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso Acesse na TV. Hoje o nosso convidado, o secretário municipal de Assuntos Portuários de Santos, José Eduardo Lopes. Vou falar um pouquinho ainda de Macaé. Aliás, vou lhe dizer, eu tinha uma impressão, eu não conhecia Macaé. E eu tinha uma impressão completamente diferente de Macaé. Boa, melhor ou pior? Não, eu imaginava uma cidade industrial, sabe, cinzenta, sabe, completamente diferente. Na verdade, nós tivemos também o privilégio de ficar num hotel muito bom, de frente para o mar, e é uma cidade muito bonita, uma cidade linda, que tem como uma das suas principais características o pastel.
Pastel? Quem for a Macaé, não deixe... Você gostou do pastel, não gostou? Não vai me dizer Se eu tivesse comido, eu daria a minha opinião. Você não experimentou, secretário? Não, infelizmente não tive Mas oportunidade. Olha, fica aqui a dica. Além de ser uma cidade bonita, gostosa, vale uma viagem, vale uma visita. Quando for lá, não deixe de experimentar também o pastel da cidade de Macaé. Mas aí, voltando ainda a Macaé, me chamou a atenção também no relato da Associação Comercial a dificuldade de contratação de mão de obra local por falta de qualificação profissional, que é um problema que nós vamos enfrentar aqui, se não já estamos enfrentando, não, secretário? Eu acho que sim, é uma questão que vamos ter que cuidar, né? Nós vivemos hoje o CENEP, nós estamos fazendo um planejamento estratégico, nós estamos reinventando o CENEP. Ontem até eu estive, ontem não, na segunda-feira estive com o pessoal de Roterdã, né? O pessoal de Antuérpia está se instalando em Vitória, nós queremos trazer o pessoal de Roterdã para Santos, queremos ver se a gente aqui consegue ter uma unidade da escola deles lá de Shipping and Transport. Eles cuidam de porto, de qualificação, treinamento, formação, de porto, de logística, de petróleo e gás. Então vamos ver se rapidamente a gente consegue dar uma resposta assim, de alto nível para essa questão, trazendo aqui esse pessoal, aliado a outras questões. No Brasil eles estão até com tratativas, os holandeses foram contratados pela Petrobras, a Petrobras pretende fazer uma academia da Petrobras, uma academia Fronap, e os holandeses foram convidados a treinar os instrutores e os professores. E nesse sentido os holandeses, o pessoal da STC, fez um convênio com a USP em São Paulo. E então estão tratando disso, a Petrobras então pretende ter uma academia e nós queremos atrair então a STC para São Paulo, mas especificamente então para Santos, e nós queremos então juntar também o conhecimento que o pessoal da USP tem, do tanque de provas, do fato deles virem se instalar aqui em Santos, do fato de termos aqui uma grande necessidade de treinamento do setor portuário, um grande potencial aqui em outras áreas e também para essa perspectiva que se abre petróleo e gás. Vamos ver se a gente consegue aqui dar uma grande solução para essa questão aqui em Santos. Aliás, parabéns pela iniciativa, porque é uma situação, o relato que nos foi feito foi um relato extremamente preocupante, nos serviu principalmente como alerta. Terá que haver, sim, mão de obra qualificada. E se não tivermos mão de obra, se a nossa mão de obra não estiver qualificada, com certeza eles vão contratar fora. Então foi um dos grandes alertas dessa visita. Então, importante iniciativa da Prefeitura, parabéns. Nós, ao longo de todos os dias, não só pela amizade, mas pela função, integramos o OCAP, o CONSAD, enfim, todos os mais diversos órgãos, e você, principalmente, como secretário municipal de Portos, nós trocamos informações entre nós diariamente. Nas últimas 48 horas, nós trocamos muitas informações sobre problemas também em Macaé, no que se refere vamos dizer, final do ciclo. O pré-sal tem um ciclo, né? Extração, produção e depois acaba, porque é um bem... É um momento. É um momento. Você leu essas matérias, com certeza. Sim. Que avaliação você fez? Olha, conversa inicial, a nossa abertura, o aprendizado. Eu acho isso. Temos que aprender até com os erros dos outros. Algumas situações que eles estão vivendo, eu acho que nós temos que nos preparar, né? Nesse sentido, volto a me referir até ao pronunciamento do presidente da Associação Comercial. Até ele nos deu um conselho, lembra disso? Ele disse, olha, vocês em Santos estão numa situação diferente que nós tivemos. Que eles não tiveram? Exatamente. Não tiveram a quem recorrer. Exatamente. Nós aqui somos uma cidade mais amadurecida, com uma grande atividade portuária, então, para nós, esse impacto vai ser importante, mas talvez não vai ser tão agudo quanto foi com eles. Então, acho que é isso mesmo, sempre tudo tem o ônus e o bônus, né? Então, efetivamente estão vivendo por um problema, essa questão do término de contrato, às vezes a demissão de pessoal, isso tudo é muito desagradável, mas é uma realidade. Mas isso para nós vai ser uma coisa de muitos anos, então é um problema que a gente vai ter muito tempo para nos preparar e aí procurar desenvolver alternativas para não vivermos situações agudas, algumas como eles estão vivendo nesse momento. É verdade, nos chamou a atenção
Então, daqui a pouco vamos encerrar esse bloco, mas eu, o terceiro, quero falar um pouco de Porto, até para aproveitá-lo. Sempre que eu preciso, eu ligo para ele. Bela Fonte, sabe tudo de Porto. Sei nada. Mas em relação à Petrobras, também ainda em relação à associação comercial, mas já com link para a Petrobras. Também nos chamou a atenção, com certeza lhe chamou, secretário, e não foi num tom crítico, é uma questão de política de empresa, o relato envolvendo a falta de informações estratégicas por parte da Petrobras. E em seguida nós fomos à Petrobras. Nós fomos muito bem recebidos, muito bem tratados, espetacular. Aliás, o Rodrigo esteve conosco, funcionário da Petrobras, nos acompanhando, um excelente, o rapaz que veio agora para Santos, com certeza uma excelente aquisição. Essa falta de informação ela foi destacada na associação comercial e nós sentimos um pouco na Petrobras, que, repito, nos recebeu bem, com café, com água, com lembrancinha, mas estrategicamente não abre muito, né, secretário? Isso foi uma lição que nós já aprendemos aqui, também, né, Márcio? Também. Mais uma. Exatamente, que a Petrobras não costuma antecipar nada, né? Então, que você acaba descobrindo as coisas. E com isso, não há oportunidade de você, às vezes, se planejar, preparar melhor. Então, é outro aprendizado. O que nós vínhamos sentindo aqui, eles confirmaram. Então, é algo que vai ter que fazer parte do jogo. Então, vamos ter que viver com isso e não vamos reclamar. Então, vamos ter que correr atrás, né? Nós tivemos acesso, durante a visita, assistimos a um vídeo institucional. Alguma informação importante? Foi mais um vídeo global, né? Muito institucional. Muito institucional e pouco, né? Sim, bem no estilo Petrobras. Bem no estilo Petrobras. Fomos, né, fidalgamente recebidos. Muito bem. Né, e também destaco a presença do novo colaborador da Petrobras, que Rodrigo. Acho que vamos ganhar muito com a presença dele aqui. Mas isso é o que você disse. Polida e curta o suficiente. É verdade, nós estamos praticamente terminando o bloco, já falei da característica de Macaé, do Paixão, mas tem também um detalhe importante. O voo Santos Dumont, Macaé, gostou do avião? Muito, gostei do serviço de bordo. O serviço de bordo, se não me... Balinhas de gelatina. Balinha de gelatina. Pois é, eu ganhei 2 na ida e 2 na volta. Experimentei uma. Como eu tinha... E para ser sincero, não gostei, mas uma bela companhia. O aviãozinho, no primeiro momento, ele assusta um pouco, né? É um turbo-hélice, né? Mas pitoresca, comissária. Muito, sem dúvida alguma. Vamos ao intervalo e voltamos para falar de Porto, porque tem um assunto importante. Vamos falar do Porto, vamos falar do túnel, tem informações importantes e o secretário tem também. Voltaremos em instantes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Voltamos com o nosso acesso na TV. Mais uma vez eu lembro a presença hoje do amigo e secretário municipal de Assuntos Portuários de Santos, José Eduardo Lopes, especialista em Porto e agora também em petróleo e gás. Vocês viram os 2 blocos anteriores, mas sem dúvida alguma essa visita a Macaé, em termos de aprendizado, como disse o secretário, foi espetacular. Fala um pouquinho de Porto, que é um assunto que você gosta bastante e especificamente eu quero começar pela ligação seca. Recentemente no CAP nós tivemos um embate conceitual. Claro, sempre no nível de ideia. Mas eu quero lhe dar, eu era, até naquela oportunidade, eu me achava um pouco pessimista em função das informações que a gente tem acesso. Mas eu quero lhe dar uma informação extremamente positiva, secretário. Eu conversei na última reunião do CONSAD, que é o Conselho de Administração, eu sempre pergunto no sentido construtivo. Sim. Tive a oportunidade de perguntar para o Angelino Caputo, presidente da CODESP,
Ele me deu uma informação extremamente importante. Olha, Márcio, estamos conversando agora como nunca. Eu coloquei 10 questões técnicas para o presidente do Dersa, Laurence Casagrande. Ele já resolveu 7, faltam só 3. E eu tenho certeza que nós vamos resolver isso rapidamente. Uma delas é o problema da Torre Grande, em função do próprio túnel, enfim. Isso. Só faltam 3. Então, hoje eu fiquei feliz, faço questão de dizer isso publicamente, que nós tivemos uma divergência no CAP, divergência conceitual. E eu faço então questão de dizer isso porque essa informação é recente, a semana passada. É espetacular. Eram 10, já resolveu 7 e vão resolver as 3. Ou seja, o túnel está na reta final. Aliás, se você me permite... Por favor. Isso está muito dentro das características do novo presidente. O presidente Angelino Caputo é uma pessoa muito aberta, muito franca, muito objetiva. Bem objetiva, aliás. Né? É objetiva demais em alguns momentos. Né? Exatamente isso. Brincadeira. Tá? E do outro vem a nossa crença da importância do túnel. E essa questão que você está dizendo, por exemplo, da Torre Grande, é uma coisa extremamente importante, que a Dersa lembrou, enfim, quer dizer, colocou para a Codesp a conveniência de passar a fiação por dentro do túnel. Exatamente. Tá? Não perder a oportunidade. Está bem informado, hein? Lógico. Está bem informado. Minha obrigação. Como sempre, aliás. Né? Mas eu também estou. Eu tento ajudar, eu tento ajudar. Né? Eu vejo agora, finalmente, um entrosamento espetacular, secretário. Quer dizer, lógico, você sabe que as condições não foram ideais, algumas coisas poderiam ser evitadas. Mas, enfim, é isso, temos que enfrentar e resolver. Também está aparecendo como essa história da Torre Grande, de que se resolver alguns problemas, como essa pendência. Quando nós temos navios aí de uma altura maior, nós temos que parar o porto, suspender a fiação, tudo é uma questão que vai ser resolvida. Então, existem inconvenientes que vão ter que ser resolvidos, como também nós vamos ter algumas coisas, situações que vão acabar se resolvendo. Então, eu acredito e tomara, né, que brevemente a gente possa ver isso materializado em benefício das cidades. Eu não me lembro, eu tinha essa informação, mas me fugiu. Talvez o secretário possa me ajudar, mas eu acho que o início da obra é agora, no primeiro semestre do ano que vem, início da obra. No primeiro semestre do ano que vem. O momento exato eu não sei, mas tudo caminha para ser, e se Deus quiser também, o início das obras aqui da entrada da cidade. Esse é outro aspecto importante. Bom, falar um pouco mais de Porto agora, especificamente, dentro daquela troca diária de informações, ou de conversas por telefone, ou pessoalmente, ou troca de informações por e-mail, você nos disponibilizou, acho que foi ontem, um link de uma grande matéria do jornal Valor Econômico envolvendo dragagem. E dragagem é um problema sério. Louve-se a Codesp, que está trabalhando como nunca, pelo menos mantendo, tem uma promessa de que os 4 trechos até o final do ano ficarão com 13,2, que já será um ganho, mas a nossa preocupação é a dragagem de aprofundamento do canal. Tivemos 2 licitações feitas pela CEP, vou usar o termo, fracassaram, mas fracassar é o termo próprio, né, no sentido do fracasso, deram vazio ou fracassaram. Ainda esse ano devemos ter um 3º edital. E a partir desse link, dessa matéria que você nos enviou ontem, secretário, e dentro da grandeza que representa a dragagem, avalie essa questão atual, por favor. Dragagem, você sabe, é o principal assunto que se discute no CAP. E ela permeia tudo que acontece no porto. Caputo diz nas reuniões do contrário, pô, mas você só cobra a dragagem? Eu digo, pô, mas os empresários querem saber da dragagem. Porque é um tema importante. E até conforme te comentei aqui em off há pouco, a matéria de ontem do jornal Valor Econômico, ela é uma repetição de um artigo que saiu há 8 anos, tratando exatamente do mesmo assunto. Claro que em circunstâncias diferentes. Então, dragagem é um problema para Santos e não deveria ser. Eu acho que Me permite interromper, por que essas 2 deram vazio ou fracassaram? Nós temos aí, acho que, duas situações. Eu acho que, primeiro, quem fez o edital imaginou alguma situação e quem, do outro lado, foi oferecer, imaginou que havia muitos riscos e também eu acho que tem uma certa verdade o que as autoridades federais colocam, que tem um certo cartel, né, nessa questão da dragagem. Então, eu acho que dos 2 lados precisam passar por um ajuste e
precisa se inventar uma fórmula de se quebrar essa questão do monopólio, essa ideia até do próprio Porto ter draga, ou ter uma ou duas dragas. Essa é uma proposta interessante, não, secretário? Exatamente. Já passamos por isso, experiência boa, às vezes não tão boa, mas são questões que precisam ser avaliadas. Eu acho que quando você tem um problema que você não consegue resolver, você precisa partir para outras soluções. Essa é uma delas. Construir uma draga não é simples, demora um certo tempo, então nós vamos conviver com um certo tempo com um problema, mas temos que depois dar uma solução definitiva. Dragagem é uma questão permanente, é uma coisa que nós vamos ter que conviver. É estratégica, é fundamental, é essencial, né, secretário? Nós fomos a Roterdã. Então, o Porto de Roterdã tem dragas que faz dragagem 24 horas. Eles fazem a dragagem. Então, não sei se nós estamos aqui já vamos dizer, num nível que nos possibilitaria reassumir a dragagem e fazer. Acredito que sim. Tá? O Caputo nos passou essa informação durante uma reunião do CONSAD e falou também da repercussão positiva durante a própria viagem. Isso. Que é um modelo que existe hoje na Holanda. Só para o telespectador entender rapidamente, depois o secretário, por favor, complemente. A autoridade portuária não pode, mas ela seria constituída uma empresa com capital da União e da iniciativa privada. Isso. E num primeiro momento, é lógico que a construção de uma draga demora anos, mas nesse período até a compra e construção e compra, se alugaria uma grande draga e essa nova empresa assumiria a dragagem, é isso? É verdade. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Entre as possíveis soluções, também há uma proposta dos empresários de assumirem a dragagem do Porto. Exclusivamente só o setor privado? O setor privado, ao invés de recolher as taxas para a Codesp, tá? Enfim, deixariam de pagar e assumiriam então a dragagem. Isso foi uma proposta que foi feita há pouco tempo. Tem algumas barreiras para serem... Uma delas, onde é que vai dragar primeiro? Mas eu acho que aí dá para se conversar. A gente vive uma situação, fora do Porto Organizado, a gente vive uma situação entre a Usiminas e a VLI. Né? Hoje de manhã tive uma reunião com eles para tratar da dragagem do canal. De uma forma muito tranquila, muito rápida, contrataram a dragagem. Né? Então, tivemos reunidos para cuidar desse assunto. Então, teríamos esse aspecto. Se fosse a iniciativa privada, essa questão de cartel, não cartel, enfim, estaria resolvido, porque eles, no diálogo, na negociação, eles têm mais, vamos dizer, possibilidades, né, do que a iniciativa pública, né, o serviço público, que às vezes tem muitas amarras, muita burocracia. Exatamente. E claro, e com razão, né, enquanto a iniciativa privada faz tudo que a lei não proíbe, na vida pública, ao contrário, a gente só faz o que a lei permite. Então, de saída, assim, já existe uma grande diferença. Então, acho que talvez fosse até um assunto a ser debatido. Não sei se é a solução, mas é um assunto a ser visto. Eu confesso que eu fiquei entusiasmado com essa possibilidade. Qualquer uma das duas, principalmente a primeira, uma composição aí, união, por intermédio da autoridade portuária e iniciativa privada, eu acho que seria ideal, o seu porto, pela dimensão, ter sua própria draga, enfim, executar o próprio trabalho. Infelizmente, nós temos que encerrar. Mas foi um programa que eu adorei, eu gostei muito, gostei da viagem a Macaé, da companhia, do grupo, seu subsecretário também, Frederico, uma pessoa espetacular, aliás, um abraço para ele. Mas eu quero encerrar o programa dando um abraço especial na Júlia. Você conhece a Júlia, não? Claro que eu conheço. Júlia Brasil. Júlia Brasil. Veja a dimensão. Júlia é a filha do Eduardo Lopes, se formando em jornalismo. Eu tive o privilégio de conversar quando ela estava entrando na faculdade, há 4 anos atrás. E ela está aí na fase final, se formando esse ano, já elaborando seu TCC. Então, Júlia, parabéns. Que você tenha muito sucesso na sua carreira. Convido você para assistir um programa. Eu sei que você gosta de televisão, vai trabalhar em produção na área de TV. Eu convido você para assistir um programa, ou na semana que vem, ou na próxima semana, vamos combinar. Mas, olha, é uma profissão espetacular. Isso, eu torço para que você seja rigorosamente, para que você tenha rigorosamente muito sucesso. Secretário, um abraço. Se Deus quiser. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para prestar aí nós temos que fazer uma prestação de contas. Quando a gente está na vida pública, a gente precisa fazer prestação de contas. E estamos aqui para isso. Ok. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Seja feliz.